Oi, tudo bem? Chegamos ao dia 86 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Nós prosseguimos hoje no Antigo Testamento, estamos fazendo a leitura em ordem cronológica e hoje iniciamos o livro de Ruth, dos capítulos 1 e 2. Que o Senhor nos abençoe. Livro de Ruth, autor desconhecido, pela tradição Samuel, data entre 1050 a.C. e 500 a.C. Princípios para a vida diária. O poder do compromisso e da fidelidade é inestimável. Em sua sabedoria, Deus nos coloca numa posição onde Ele possa nos abençoar. Deus recompensa a fidelidade e o sacrifício que fazemos pelos outros. O livro de Ruth é uma história impressionante, do poder da fidelidade, do sacrifício e das escolhas sábias. Ruth fez uma escolha difícil quando decidiu não voltar à sua terra natal, optando em vez disso suportar as agruras de ir para Belém com sua sogra, agora uma amarga viúva. Embora o marido de Ruth houvesse morrido e ela não tivesse de ficar com Noemi, fez a escolha corajosa de ser fiel e misericordiosa com a sogra, de cuidar dela e de seguir o seu Deus. Ofra, por outro lado, fez a escolha que lhe pareceu mais fácil naquele momento, e nunca mais ouvimos falar dela. A difícil opção de Ruth naquele presente instante trouxe grande bênção ao seu futuro. Significava que ela teria de passar por sofrimentos por algum tempo, mas colocou-a na posição de ser recompensada por Deus por causa da sua fidelidade. Deus deu a Ruth um marido bom e rico, Boaz, que lhe deu um filho. O Senhor fez com que ela fosse feliz outra vez e colocou Ruth na linhagem de Jesus Cristo. À medida que ler o livro de Ruth, espero que você se comprometa a ser como essa mulher, a fazer escolhas certas, a ser mais fiel do que nunca com as pessoas que Deus colocou em sua vida, a ser misericordiosa e a ter boa disposição quando tiver de se esforçar e trabalhar duro. Quando você agir com tal comprometimento, Deus terá prazer em abençoá-la tão poderosamente quanto abençoou Ruth. Capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e seu marido. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo.
e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Deus é um Deus de propósitos. Talvez nem sempre entendamos quais são, mas podemos ter certeza de que Ele, sem dúvida, os tem. Alguma coisa pode nos parecer terrível a princípio, como a situação de Ruth deve ter parecido tanto para ela quanto para Noemi, depois da perda de seus maridos. Mas o tempo todo Deus pretendia mostrar a sua glória operando algo de bom em tudo aquilo. Prosseguindo comentários da autora. Se você perdeu seu cônjuge por motivo de morte, como Ruth e Noemi, ou por divórcio, precisará fazer muitos ajustes enquanto aprende a viver sozinha. Você pode ter de aprender a fazer coisas que esqueceu como se faz, ou que nunca fez antes. Pode ter de conseguir um emprego, aprender a cozinhar e cuidar de crianças, ou tomar decisões às quais não está acostumada, e se envolver em assuntos que desconhece totalmente. Enquanto faz essas coisas novas, você talvez ainda esteja sofrendo, mas pode encontrar satisfação no fato de que está avançando. A cada dia você faz progressos. Deus promete estar com você em meio aos problemas. Enquanto espera que Ele o liberte, Enquanto espera que Ele a liberte, você pode encontrar consolo em saber que Ele está ao seu lado e trabalha ao seu favor, ainda que você nem sempre consiga ver o que Ele está fazendo no mundo natural. Console-se com essas palavras que Jesus disse em Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. No livro de Ruth, vemos 3 mulheres que perderam seus maridos. Uma delas, Noemi, não perdeu apenas seu marido, mas também seus 2 filhos. Vemos Ruth e Noemi se recuperarem de suas perdas e seguirem em frente para viverem vidas frutíferas e cheias de alegria. Quando sofremos perdas em nossas vidas, podemos nos recuperar com o consolo e a ajuda de Deus. Prosseguindo com comentários da autora. O compromisso acima do conforto. Ruth era uma mulher que havia passado pela dor e pela tragédia. Seu marido, seu cunhado e seu sogro estavam mortos. Ruth e sua concunhada Ofra tinham uma decisão a tomar. Elas permaneceriam com a sogra Noemi ou voltariam à sua terra natal? Noemi não tinha nada a oferecer a elas. Não tinha mais filhos, era idosa e não dispunha de dinheiro. Ela incentivou suas noras a deixá-la e voltarem para casa, onde teriam garantia de uma vida boa. Ofra partiu, mas Ruth insistiu em ficar com Noemi. Ruth sabia que sem intervenção divina seu futuro parecia sombrio, mas insistiu em ser fiel a Noemi de qualquer jeito. Ruth jurou não deixá-la, dizendo que queria viver na terra natal de Noemi e servir ao Deus de sua sogra. Muitas pessoas escolhem o conforto acima do compromisso, mas no fim perdem o melhor do que Deus tinha para elas. Ruth não sabia o que seu futuro lhe reservava, mas estava determinada a ser uma mulher com um caráter divino, o que inclui fidelidade. Juntas, Ruth e Noemi passaram por tempos de escassez e dificuldades. No entanto, mantinham uma atitude positiva, eram gratas pelo pouco que tinham, e Deus continuava arranjando as coisas de forma especial para abençoá-las. Como se constatou mais tarde, Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era muito rico, e que também por acaso era solteiro. Deus fez com que Ruth tivesse o favor de Boaz, e eles finalmente se casaram.
A fidelidade conduziu Ruth da pobreza à abundância. Provérbios 28:20 afirma que o fiel será ricamente abençoado. Sermos fiéis significa que teremos de passar por algumas dificuldades ao longo do caminho. Encontraremos coisas das quais preferiríamos fugir, mas se esperarmos pacientemente pelo Senhor, veremos a sua salvação em todas as situações. Prosseguindo com comentários da autora, aplicação para a vida. Você e eu precisamos resistir à tentação de falarmos negativamente, mesmo quando estivermos em crise, como Noemi fez em Ruth. Pronunciar palavras negativas com base nas nossas emoções não é a coisa certa a fazer. Nossas emoções geralmente não se saem bem em tempos de teste, mas há esperança, porque à medida que amadurecemos em Cristo, aprendemos a controlar nossas emoções e nossa boca. Capítulo 2. Ruth nas plantações de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Porque achei favor a seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth a Moabita continuou: Pois ele mesmo me disse também: Fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo.
e continuou morando com sua sogra. Aplicação para a vida. Comentários da autora. Em resposta à bondade de Ruth para com Noemi, Deus falou com Boaz, o proprietário do campo onde Ruth estava recolhendo espigas, e homem rico e influente na cidade. Deus o levou a orientar seus servos para que tirassem espigas dos feixes e as deixassem cair de propósito, para que Ruth pudesse colhê-las. Se você for bom para as pessoas aonde quer que vá, encontrará espigas de bondade que Deus deixou de propósito, espalhadas por aí para você. Deus lhe devolverá uma colheita de bondade, porque você plantou sementes de bondade. O coração de Deus é inclinado a abençoá-la, então fique atenta, porque as espigas dele estão por toda parte. Prosseguindo com comentários da autora. Deixando a amargura. Depois de perder seu marido, de suportar a fome e de se mudar novamente de Moabe para Judá, Noemi tornou-se amarga. A palavra amarga se refere a algo que é desagradável ou forte ao paladar. A escravidão leva à amargura. Noemi estava amarga porque estava escravizada pela dor, pelas decepções e pelas dificuldades causadas pelas circunstâncias de sua vida. Deus instruiu os filhos de Israel a prepararem uma refeição de Páscoa, que incluía ervas amargas quando estavam para ser levados para fora do Egito, exatamente na véspera da partida deles. Por quê? Deus queria que eles comessem aquelas ervas amargas como lembrança da amargura que haviam passado sob a opressão dos egípcios. Dizem que as ervas amargas que os israelitas comeram provavelmente eram semelhantes à raiz forte. Se você já deu uma boa mordida na raiz forte, sabe que ela pode causar uma forte reação física. Espiritualmente, a amargura nos causa exatamente o mesmo tipo de reação. Como a amargura começa? Segundo a Bíblia, ela cresce a partir de uma raiz. Hebreus 12:15 adverte que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Por Noemi estar amarga por dentro, ela acusou o Senhor de ter se voltado contra ela. A amargura pode resultar de muitas ofensas corriqueiras que simplesmente não queremos esquecer, das pequenas coisas que ficamos remoendo constantemente dentro de nós, até que se tornem monumentais. Ela também pode resultar de mágoas, insultos, traumas ou perdas consideráveis quando não lidamos com essas coisas da forma adequada. Quanto mais permitimos que a dor, a ira ou a decepção cresçam e infeccionem, mais poderosas elas se tornam e mais contaminam todo o nosso ser, nossa personalidade, atitude e perspectivas, nosso comportamento e relacionamentos. Assim como Deus reverteu a situação de Noemi para o bem, podemos esperar que Ele faça o mesmo por nós, se liberarmos a nossa amargura, pedirmos a Ele que nos ajude e nos cure, e continuarmos crendo que Ele é bom, independente do que possamos estar enfrentando. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que Deus nos abençoe.